Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? A gente tem, falando dessa coisa de raiva e de bronca e tal, tem uma questão também na realidade agora São Paulina, que é um caso de, não diria amor e ódio, mas é um caso de amor e raiva em alguns momentos. E tem um personagem muito importante em relação a isso, que é o Luciano, que eu queria trazer aqui para o nosso papo também. Por quê? Tem algumas estatísticas, tem alguns dados interessantes para a gente trazer do Luciano, e ele deu uma entrevista ontem para a ESPN, que foi bem legal, ele falou do Zubeldia, ele falou de um monte de coisa do São Paulo, falou do pós-jogo contra o Vasco, quanto que o pessoal estava meio pé da vida, desmentiu a questão do Zubeldia na seleção do Equador, que o Zubeldia falou primeiro com o elenco, né? Isso foi legal, né? Porque é aquilo, ele não tem que falar para a mídia, ele tem que falar para o evento, pro elenco. Tipo, ó, não tem nada, eu tô aqui, tô feliz aqui, tô com vocês, estamos juntos, e é isso. E o time meio que abraçou ele e gostou dele. E o Luciano falando muito dessa questão. Cara, o pessoal fala que eu sou bravo, que eu sou chato, que não sei o quê, mas o Beldia é mais, eu me identifico muito com ele, e, tipo, meio que os caras abraçaram ele também muito por conta desse perfil dele vestir a camisa, né? E tem algumas estatísticas, alguns dados aqui que acho que vale a gente trazer em relação ao Luciano, porque eu queria que o chat também comentasse um pouco sobre essa coisa do amor e raiva que existe. Porque, assim, quem tem raiva do Luciano não é porque, ele não serve, porque ele não é um cara importante, não é isso. É porque, às vezes, ele dá uns chiliques, ele toma uns cartões nada a ver, perde gol, joga na meia, isso deixa o torcedor com raiva. Mas, ao mesmo tempo, o Luciano é aquele cara, mano, que é decisivo, ele faz gol, ele, quando joga no ataque, ele é letal, ele é um cara que sabe provocar o adversário muitas vezes, ele põe pilha, ele chuta a bandeira dos adversários na casa dos caras. Tem um monte de situação aí que traz esse amor e ódio, né? E olhando aqui no SofaScore, que são os nossos parceiros, tem uma estatística interessante, né? Entre todos os jogadores do Brasileirão de ataque, o Luciano, ele que é o vice-artilheiro do Brasileirão, vice não, né? O Lucero agora tem 7, né? Mas ele estava como vice até ontem, basicamente, praticamente. Ele é o quarto melhor atacante do Brasileirão nas estatísticas, nos algoritmos do SofaScore. Então, assim, isso aqui não é uma análise pessoal ou de pessoas, de humanos, né? Isso é uma análise de algoritmos por vários indícios que tem durante o jogo. Então, os números trazem o Luciano como o quarto melhor jogador de ataque do Brasileirão e até ontem, praticamente, vice-artilheiro do Brasileirão também. E ele tem, no ano do São Paulo, ele é um dos artilheiros no ano do São Paulo, ele é o artilheiro do ano, com 12 gols. Se você pegar a temporada toda, ele tem 2 gols a mais que o Caleri, e de novo, não é comparativo, não é querendo diminuir um e exaltar o outro, não é isso, a gente vai falar só do Luciano. 12 gols, e teve essa questão da identificação dele com São Paulo. E o Cinho, como você também pegou vários elencos no São Paulo, de memória, assim, eu não me lembro de um atacante ou de um jogador que tivesse um perfil muito parecido com o do Luciano quando você jogou no São Paulo. Teve alguém que você jogou junto, que seja esse cara que você fala, puta, o cara é chato, mas o cara é importante, o cara é meu amigo, a gente boa também. Como que é conviver no dia a dia com um jogador que tem esse tipo de perfil? Cara, Senna, eu total entendo o Luciano e realmente tem os caras que quando começam o jogo eles são muito chatos, mas muito. Tipo, gesticula para tudo, briga com todo e todo mundo. Se você acerta e não é para ele, ele briga. Se você acerta para ele, ele erra, ele te olha e briga, porque fala que o passe podia ter sido antes. Gesticula, briga com o juiz, briga com a torcida. Cara, muito chato, mas acaba os 90 minutos na descida do túnel, ele volta ao normal, ele volta para dentro do corpo, e aí você vê, ele volta a ser a boa pessoa. E é um cara que, tipo, pode ser o mais resenha, o que mais brinca, teu parça, mas quando começa o jogo é muito chato. E eu acho que esse é o perfil do Luciano. Ele parece, é só ver no vídeo da renovação do Arboleda, ele é o que mais incomoda o Arboleda,
ele claramente talvez é um dos mais queridos do... Claramente, talvez ficou estranho, né? Mas ele possivelmente é um dos mais queridos do grupo, o que tá brincando com todo mundo, o que vai lá falar com todo mundo e tal, mas dentro de campo não tem como não falar que, ele é importante, os números mostram, e duas, ele é muito chato. Ele é chato e importante, acho que no mesmo patamar, assim, sabe? Mas, cara, não dá para negar a qualidade do Luciano, o poder de fogo dele. Os números estão aí, né? Igual você mostrou. Não é nem opinião minha. Eu acho ele um baita jogador, super importante. Os números mostram o quanto importante ele é. Só que ele é importante e chato, acho que no mesmo nível. Tem muito disso, né? O amor e ódio, né? Essa coisa assim de, ao mesmo tempo que ele te irrita durante algum jogo, ele vai lá e de repente mete um golaço do nada, ou então tem uma situação onde ele tá apagado no jogo, ele vai lá e decide, e aí tem um pouco essa coisa também, Yara, de muita gente colocar, como eu vi aqui já no chat, né, tipo, mas ele nunca decidiu, ele já decidiu título, ele já fez gol de título também, é que o São Paulo também disputou poucos títulos nesse período, né, mas assim, você que é tipo o nosso Luciano aqui do Arquibancada, como que é para você essa relação com o Luciano, no sentido de você, ao mesmo tempo que durante o jogo, tem alguma situação que você fala, filha da mãe, o cara não precisava fazer isso, aí ele vai lá e também mete um golaço, e você, todo mundo, mesmo que tenha condenado, por exemplo, aquele lance do chute na bandeira do Corinthians, que não podia fazer, ou que não precisava fazer, todo mundo ficou com um sorriso assim, tipo assim, faria a mesma coisa também, né? Como é que é? O que você acha? Exatamente, esse exemplo da bandeirinha é claro, né? Ele é aquele cara que faz o torcedor sorrir ao comemorar um gol, que provoca o adversário, que realmente enche o saco. Eu gosto muito do Luciano, gente. Obviamente que a gente fala aqui de todos os jogadores, que às vezes não tá bem, às vezes tá bem. Por exemplo, esse momento é o momento em que ele tá sendo super bem utilizado, tá rendendo. E ele é um cara que não cai na pilha da torcida, de ninguém. Ele só quer jogar. Ele é muito centrado, na minha opinião, assim. Mesmo quando ele não tá bem tecnicamente, quando uma série de partidas que não tá legal, mesmo assim ele continua tentando. E isso que conquista o meu coração em relação ao Luciano. É aquele combo maravilhoso que eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos. Óbvio que leva cartão desnecessário, reclama demais, às vezes atrapalha o jogo nisso, mas é da personalidade dele também. Talvez se ele jogasse outro esporte seria a mesma coisa, porque o Luciano é assim, então é da persona dele. Não vejo tantos problemas nisso. E sem falar que, como o Luciano falou, ele deve ser um cara querido pelo elenco, né? Respeitado, tudo mais, mas isso se dá pela entrega dele em campo. Ele estando bem ou não estando bem, a entrega dele vai ser a mesma, e de querer servir o São Paulo. Eu acho que no momento que o São Paulo não está bem, que ele já esteve nesses momentos do São Paulo de muita dificuldade, é aquele cara que ele segue ali no objetivo e ajuda muito o time, mesmo não estando bem. E aí tem uma coisa que eu pergunto para vocês dois, o Joaquim Hamilton, ou Hamilton, né, vai saber, ele manda aqui, o Luciano é 10, mas é o nosso 10 bem meia boca comparado com os outros times, porque o Rony, por exemplo, joga menos que ele, marca gol. Vocês acham que assim, a questão da camisa 10 é o que pega mais também para alguns torcedores não gostarem do Luciano? Porque tem essa coisa muito dele jogar no meio, que ele não é um bom meia, ele é um bom atacante, e aí meio que atrapalha o time muitas vezes nesse sentido, né, de quando ele joga no meio. Mas esse lance da camisa 10, que é muito simbólico, né, e assim, é muito uma coisa que às vezes até dentro de campo não faz diferença nenhuma. Mas você acha que de repente, essa questão para a torcida é o que pega mais? Tipo, ele ter a camisa 10 não passa aquela impressão de que ele é o dono do time, que é o cara que manda e desmanda muitas vezes? Sim, eu acho que o fato dele usar 10 meio que impulsiona ele num grau assim que a galera vê o 10, quer que o 10 desempenhe como o místico 10, sabe? E só que eu acho que todo treinador, quando olha o Luciano, vê o dia a dia dele e tal, vê o jogador Luciano, todo treinador pensa mais ou menos que é a mesma coisa, independente do esquema. Para mim, o Zubeldia usa um 4-4-2 com 2 linhas de 4 e 2 atacantes. Ele vê o Luciano como segundo atacante. Outros treinadores que tentaram o Luciano ali na posição de 10
de meio armador, vem ele também com um poder de fogo, com um poder de finalização muito grande e tenta deixar ele o máximo perto da área possível. Por isso a função ali, porque jogar pelos lados tem outras responsabilidades, é outra função. Então acho que todos os treinadores sabem do poder de fogo dele, sabem da importância e tentam deixar ele ali. Só que o Luciano é mais ou menos para a torcida, ele depende muito da fase do time. Quando a fase é ruim, a gente quer que o nosso 10 resolva, estamos perdendo, a culpa é do 10. Quando a fase é boa, deixa ele ali que o Luciano é decisivo. Então eu acho que é muito... o torcedor leva muito resultado, né? Eu tenho um amigo, o tiozão, que ele fala muito, Wilson, não me importa, o importante é os 3 pontos. Então, tipo, indifere se ele vai bem ou mal. O importante é ele fazer os gols. Se ele faz os gols, na cabeça do torcedor é tipo, o Luciano fez gol. Ele foi mal, mas fez gol. Então, tipo, o gol meio que apaga o que ele fez. Ou ganha. O Luciano foi mal, mas ganhou. Então, tipo, se ganha ou ele faz gol, na cabeça de muita gente, na maioria do torcedor, ele vai bem. Gol ou vitória. Agora, na cabeça de outras pessoas, ele não desempenha a função que ele tem que fazer, né? Ele tem algumas obrigações e fica claro contra o Bahia o quão importante ele foi contra o Bahia. Num jogo difícil, dentro do Morumbi, que ele tem uma função e exerce aquela função. E o São Paulo domina a boa equipe do Bahia. Só que em outras partidas ele não aparece tanto. Mas, de novo, o esquema faz com que ele tenha esse tipo de atuação. E outra, na cabeça do Zubeldia, o Zubeldia determina funções a ele que, se ele entrega o que o Zubeldia quer, tá suave, ele cumpriu o papel dele. Mesmo que para nós ele não renda ou não vá bem, mas o Zubeldia fala, Luciano, você tem que fazer isso esse jogo. Se ele entregar, o Zubeldia tá ok com isso, sabe? E a única pessoa que vai saber qual é realmente a função dele é nosso querido Zubaloco. O Zubaloco estando feliz com ele, mantendo ele em campo, para ele ficar ali também putasse fazendo os gols, acho que os dois ficam em harmonia por causa disso. E é um pouco do que a Yara falou também, né, Yara? Que o JCLS fala aqui. Vocês têm noção que o Luciano entra na mente dos adversários? Isso é essencial para um time, no decorrer do jogo. Quem só fala mal do Luciano não entende de futebol. Tem esse ponto também, né, Yara? Que assim, o cara precisa também provocar, ele tem que saber provocar, claro, né? Para não ficar tomando cartão, sendo expulso e tudo. Mas é um negócio que também faz a diferença, ficar ali na mente dos caras, provocando, né, tal. Isso também ajuda, né? Sim, a gente já tinha falado dessa comparação aqui há algum tempo. Cara, meu grande ídolo no São Paulo, um dos, né, é o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano tinha essa característica de incomodar o adversário. E eu costumo dizer que o Luciano é da escola Luiz Fabiano. Não comparando técnica, nada disso, estilo de jogo, nada, mas de personalidade, me lembra muito. E o torcedor do São Paulo gosta de ter um jogador desse dentro de campo, para incomodar o adversário, encher o saco mesmo, às vezes desestabilizar o outro jogador do outro time. Então isso é muito interessante, isso conta a favor para a gente em muitas situações. Só que o que eu falei, gente, tem os pontos negativos e positivos. Eu prefiro considerar que é muito mais positivo do que negativo ter o Luciano em campo. Sim. Claro, teve um amigo aqui, acho que foi o Moisés Alves, eu não achei mais a mensagem, que ele falou assim, mas eu vi o Careca, eu vi o Miller, não sei o quê. Claro, mano, nem se compara, não dá para pôr na mesma página, nem o Caleri, nem nenhum do elenco atual na mesma página desses caras. Mas é aquilo, pro futebol de hoje também, se você pegar, por exemplo, um craque hoje, dos tempos atuais, que eu acho, por exemplo, sei lá, Arrascaeta, um cara que eu acho que joga muito, ele não chega nem perto do que foi o Raí, o Pita, não engraxa a chuteira deles, claro, outros tempos, mas hoje, para a realidade que a gente tem, são os cenários que nós temos, né, então a gente tem todo esse cenário aí de amor e ódio, né, com alguns jogadores do elenco, né, então tem um pouco disso tudo, né. O Michael Souza, ele manda aqui também superchat falando, repararam que o Lucas chegou em 2023 dizendo que não gosta de cobrar juízo no jogo, mas agora sempre vai lá reclamar com o árbitro junto do Luciano. Isso é influência do futebol brasileiro ou coisa do Zubeldia?
tem um pouco de tudo, né? E sim, acho que também o futebol brasileiro é meio permissivo em relação a isso, né? Todo mundo vai lá, enfia o dedo na cara do juiz, não toma cartão, e aqui os caras deixam, né? Cara, eu nunca vi o Lucas reclamar com o juiz, tá? Eu sempre vejo ele conversando. O Lucas tem um approach com a arbitragem que é diferente. E é nítido que às vezes o Luciano, por gesticular muito, o juiz meio que não quer papo ou acaba punindo ele. O Lucas, ele acaba chegando mais naquela conversa mansa, ele enquadra o árbitro ali, mas no... E isso dá mais liberdade com o árbitro se sente mais respeitado por esse motivo. Mas é igual policial bom e policial mal, né, Senna? Eu acho que o Luciano quer sair na porrada com o juiz e o Lucas chega, não, calma. Então, acho que ambos têm função importante. Acho que o futebol é bom por causa disso, sabe? O Luciano Costa, o próprio Abel, se você parar para ver, ele para de cobrar e quem cobra agora é os auxiliares, né? Porque eles já sabem que estão marcados. Então, alguém tem que incomodar o juiz, porque, querendo ou não, esse tipo de pressão não ganha jogo, mas pode ser que deixa ali o juiz, cara, preciso dar uma falta para o São Paulo, os caras estão me cobrando muito. Cara, ser humano acerta e erra na pressão, não tem o cara blindadão, o que não sente a pressão, e também não tem o cara que fica puto. Eu acho que na dosagem certa, Luciano e Lucas fazem bem igualmente ao time durante a partida cobrando o juiz. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.